Phyllis era um pouco mais nova que eu, e a Phyllis, que é a mais velha, era um pouco mais velha que eu. E a gente até avisou a Dorcas que nós estaríamos aqui, eu não me lembro, faz um bom tempo que a gente não teve o privilégio de estar aqui com vocês, mas eu tenho muitas lembranças aqui de Camusim, na minha infância até meus 18 anos. Depois nós saímos, eu estudei no exterior, lá conheci a minha esposa Raquel, e Deus nos agraciou com 3 filhos. Em 1980, depois de ter estudado lá nos Estados Unidos, feito faculdade, seminário, nós retornamos. E esta igreja foi a segunda igreja, se não me falha a memória, que nós estivemos. Primeiro em Preá e depois aqui em Camusim. E o nosso filho mais velho era bebê. E temos lembranças daquele tempo. Se passaram agora muitos anos. O prédio aqui, o auditório, está bem maior, né? E graças a Deus por ver a Igreja do Senhor sendo estabelecida aqui. E nós louvamos a Deus por todos os pastores, né? Muitos que trabalharam aqui nesta cidade de Camusim. Nós tivemos o privilégio de estar no retiro com a parte de vocês e foi muito bom conhecer um pouco algumas das famílias e estar participando deste retiro. O Evangelho e a Família. Raquel pode colocar ali, o Evangelho e a Família é o nosso tema neste final de semana dos 59 anos da igreja. Não me lembro a última vez que nós estivemos em Atlanta e o seu Paulo e a dona Helena, o seu Paulo ainda estava vivo na época, você não lembra não, mas faz alguns anos que a gente esteve lá com eles. Família é a ideia de Deus. Primeira instituição de Deus, antes de governo, antes de igreja, Deus instituiu a família. E, portanto, a família tem grande importância para Deus. Além de nos dar famílias biológicas, Deus também tem a sua família, composta de todas as pessoas que creem no Senhor Jesus como Salvador. Coisa fantástica pensar sobre família. E Deus tem os planos dele. Eu nasci em Quixeramobim, sou natural de Quixeramobim, aqui no Ceará. Meus pais eram missionários, Samuel Stuck e a dona Gina, meu tio José Stuck, talvez alguns lembram do acampamento. Então, tive o privilégio de crescer aqui, fui para o exterior estudar, e lá Deus me deu uma esposa de outro continente. Eu não queria imaginar o plano de Deus. E depois Deus nos trouxe de volta para cá, para servi-lo. E a melhor coisa para a família é estar no centro da vontade de Deus.
E hoje à noite nós vamos ver um texto bem conhecido e convido-vos a abrirem suas Bíblias a 2 Timóteo, capítulo 3. Não sei se dá para ver, mas você tem a sua Bíblia, você vai poder ver. 2 Timóteo, capítulo 3, e versículos 14 a 17. Paulo fala ao seu filho na fé. Nós vimos 2 Timóteo, capítulo 2, nesse retiro, e eu queria também que nós olhássemos nesse texto para vermos o valor da palavra na família. O apóstolo Paulo, pai na fé de Timóteo, ele mostra o valor da palavra de Deus na família de Timóteo, na mãe dele, na avó dele. E nós queremos, então, refletir um pouquinho nesta noite sobre esta verdade tão importante para as famílias. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 17. Os que puderem ficar em pé, convido-vos a ficar em pé e estarei lendo a palavra de Deus. Esta é a palavra de Deus. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo falando a Timóteo, vamos pegar o final do capítulo 3, ele diz assim: Tu, porém, falando a Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes, Timóteo, as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vamos orar. Nosso eterno Deus e Pai, nós estamos aqui porque nós temos visto o seu poder e a sua graça em nossa vida. Estamos aqui nesta noite, ó Deus, diante da tua palavra. Pedimos, ó Deus, que nesta noite possamos deixar de lado os afazeres, o cansaço que tivemos ali do retiro, e que nós possamos focar nosso pensar na sua palavra. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui encorajados como famílias, vendo o valor da palavra em cada família. Pedimos, ó Deus, a sua direção, que o Senhor use a sua palavra, o teu Espírito fale através do teu mensageiro nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar? 3 verdades queria pontuar nessa noite que Paulo fala para Timóteo, que vejo que é importante que nós reflitamos um pouco sobre estas verdades. A primeira verdade, a palavra precisa ser conhecida em nossa infância.
Paulo diz a Timóteo: Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu. Verso 14. O que você foi inteirado da palavra de Deus. E verso 15 ele diz que desde a infância você sabe, Timóteo, as sagradas letras. Timóteo tinha um grande privilégio. Capítulo 1 e versículo 5. Paulo menciona a família de Timóteo. Ele diz: olha, Timóteo, eu me lembro da tua fé sem fingimento. Uma fé genuína, Timóteo, que primeiramente habitou em sua avó Loide e também em sua mãe Eunice. E Paulo diz: eu estou certo que também em você. Vocês que são pais, alguns ali eu conheci no retiro, tinha muita criança pequena rodando por ali. Alguns querem ser pais, né? Descobri que tem alguns ali recém-casados, outros que vão casar. Tão importante, você não imagina a importância que você terá na vida do seu filho. Paulo fala, Timóteo, você foi privilegiado por ter uma mãe, uma avó que amava a Deus. Nós agora somos vovô e vovó. Deus nos deu 3 filhos e esses 3 filhos agora nos deram 10 netos. E é fantástico a gente ter esse privilégio como vovô e vovó de impactar a vida dos nossos netos. Antigamente, assim que descemos ao Brasil, em 1980, custava 15 a 20 reais por minuto para falar no telefone. Hoje em dia, a gente pega o celular, liga um vídeo e estou conversando com os netos. Não é igual a dar um abraço neles, né? Mas vale a pena. Pais, invistam na vida de seus filhos. Eu dou graças a Deus que eu tenho herança. Eu falei para vários de vocês ali no retiro, desde 1517 traça-se a linha da minha família no norte da Suíça, sul da Alemanha. E eu vejo como de geração em geração eles foram fiéis em passar a verdade para a próxima geração. Tão importante este conceito. Coloquei aqui, não sei se dá para ver, que é o meu bisavô e a minha bisavó pelo lado do meu pai. Talvez assim dá para ver um pouquinho. Depois veio o meu avô e a minha avó, Edmundo e Lídia. Eles, alemães, lá no noroeste americano. Depois veio o meu pai. O meu pai é filho de fazendeiro. Eram 11 filhos de fazendeiro, tirando leite da vaca. Meu pai, a minha mãe é de descendência holandesa. E então aqui a foto comigo e a Raquel e com o nosso filho mais novo, Marcos, e a Jéssica, que trabalham conosco no sul do Brasil, plantando uma igreja na região metropolitana de Porto Alegre. Esta é a nossa família atual. Os nossos 3 filhos e os nossos 10 netos. Temos uma família internacional, porque o meu filho mais velho, que é um engenheiro, casou com a sul-coreana. E
Então, quando você tem um norte-americano, casa com sul-coreana, puxa os olhos de tudinho, tem os olhos puxados, que é uma beleza. E nós louvamos a Deus por cada um de nossos filhos. Você, pai, mãe, você tem instruído seu filho nos caminhos de Deus? Se não, comece agora. Aproveite. Você que é vovô, vovó, aproveite. Timóteo teve esse grande privilégio de conhecer o Evangelho como criança. Você tem culto doméstico? Você reúne a família? Lê a Bíblia, canta, ora. É tão importante a gente ter essa prática. A segunda verdade, voltando a 2 Timóteo, capítulo 3, que vejo de grande importância para a família, que Paulo destaca aqui, além da palavra ser conhecida na infância de Timóteo, ele também diz que a palavra de Deus nos torna sábios para a salvação em Cristo. E, final do verso 15, ele diz isso: desde a infância, Timóteo, vocês sabem as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Timóteo, então, tinha ouvido. Eu achei lindo hoje, tivemos o batismo de, acho que foram 5 pessoas. Uma de 12, aí foi passando pessoas com um pouco mais de idade. Fantástico para a gente ver como Deus transforma, como Deus pegou pessoas de diversos tipos de ambientes, mas Deus toca no coração e Deus transforma pela sua graça a vida. E eu acho maravilhoso estar em cultos de batismo para ouvir o testemunho. Fazemos isso lá no sul do Brasil. A pessoa dá o testemunho na igreja antes de ser batizada. Tão importante a gente ouvir como Deus trabalha. A palavra de Deus, ela tem poder, porque o Espírito de Deus trabalha para que nós entendamos as verdades da salvação em Cristo. Se puder desligar, não sei quem está mexendo com as luzes ali, e pronto. Aí depois liga quando termina. Aqui eu trouxe do baú a casa onde os meus pais moraram em Quixeramobim, em 1954, antes que eu nasci. Eu nasci em 55. Essa foi a casa em Quixeramobim. Os meus pais, na época, não tinham muito transporte, então eles iam de bicicleta por toda a parte da cidade de Quixeramobim, nos arredores, para falar de Cristo. Então, eu cresci neste ambiente. A gente atravessava uma parte do açude, porque naquele período fizeram a barragem em Quixeramobim, e como criança, aqui sou eu, aqui é a minha irmã Glória, que é um ano mais nova que eu, e a minha mãe, então, ensinava as crianças. Aí está a minha mãe,
ensinando as crianças as verdades do Evangelho. Os adultos tinham um pouco de receio do sacerdote romano da cidade, mas as crianças vinham e as mães ficavam ali ouvindo. E assim eu cresci aprendendo as verdades da palavra de Deus. Quais foram estas verdades que os meus pais ensinaram? Vamos ver aqui. As verdades que aprendi com 2, 3, 4, 5 anos de idade. Vocês pais, você vovô e vovó, preste atenção. O evangelho é simples. Então os meus pais me ensinavam que existe um Deus que criou o universo, criou o ser humano para ter comunhão com Ele. Adão e Eva caminhavam com Cristo, com Deus, no jardim do Éden. Os meus pais me ensinavam estas verdades. Segunda verdade tão importante que aprendi é que Deus então criou Adão e Eva perfeitos. Mas, infelizmente, eles desobedeceram a Deus. E o pecado deles levou eles à morte, e o pecado é o que nos separa de Deus. Então, fui aprendendo e decorando estes versículos que mostravam como o pecado entrou no mundo e, através do pecado, a morte veio a todos. Mas depois, os meus pais, a minha mãe que ensinava as crianças, vinha a terceira verdade, mas Deus viu a situação. Eu ainda me lembro sentando e ouvindo sobre Deus, vendo isso, enviando o seu Filho Jesus, deixou a glória celestial, se tornou homem e viveu uma vida perfeita e morreu em nosso lugar. E com 2, 3 anos de idade, eu já comecei a aprender um versículo que vocês devem saber. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aprendi isso cedo na minha vida. Depois meus pais me ensinaram a quarta verdade, que quando a pessoa então entende o que Deus fez, enviar Cristo, morreu no meu lugar, pagou o preço do meu pecado, então eu preciso crer de coração no Senhor Jesus para ter a vida eterna. E eu queria isso, os meus pais falavam, hoje o pastor falou bem claramente. Os meus pais diziam: Felipe, você pode crer em Jesus, se arrepender dos pecados e ter a vida eterna, ou, se não quiser, crer em Cristo, naquilo que ele fez na cruz, tem um lago do fogo, o inferno espera aquele que rejeita o presente de Deus. Isso ficou martelando na minha vida até que eu cheguei ao ponto de crer no Senhor Jesus como meu Salvador. Crescendo um pouquinho, os meus pais me ensinaram, além daquelas verdades importantes da salvação, a Raquel pode passar, os meus pais me ensinaram quando eu fui crescendo como jovem, adolescente, e eles disseram: olha, Felipe, tem algumas verdades que você nunca pode abrir mão. Nunca. Nunca abra mão destas verdades. E eles passaram a me ensinar: existe só um Deus, triuno, um Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. 3 pessoas
em um só ser. Porque isso diferencia a nossa fé de todas as outras. Nós cremos num só Deus triuno revelado. Então, segunda verdade, eles sempre me diziam: Felipe, só a Bíblia é a palavra de Deus. Não precisa de mais nada. Não precisa de sonho, de revelação, de outras coisas, nada. Só a Bíblia. Tudo que eu preciso para a vida e piedade, decorei como jovem. 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 e 4. Eu tenho nessa palavra. Então eles diziam: Felipe, leia a Bíblia, decore a Bíblia. E eu fui crescendo num lar que valorizava a palavra de Deus. Também eles me explicaram: o homem é pecador separado eternamente de Deus. E eles tinham que ensinar isso porque muitas vezes eu já fiz 2 mestrados e um doutorado, já debati na faculdade em Fortaleza, nas universidades, e todo mundo vai dizer: o homem é bom. E Deus diz: o homem é pecador. E aí nós começamos a trabalhar esse conceito. Será que a educação vai melhorar? Pode melhorar em alguma coisa, mas não vai resolver o problema do ser humano. E eu digo para os meus amigos brasileiros, têm seus doutorados e tem todo tipo de pensamento lá no sul do Brasil: vem comigo para os Estados Unidos, para você ver um país que tem mais educação, né? Mais faculdades. E eu tenho um parente meu no estado de Oregon, que é o diretor de uma escola de 6º ao 8º ano, e ele me disse: Felipe, aqui eu nunca imaginei isso acontecer nos Estados Unidos. Vem uma criança para a escola e diz: o menino, hoje eu sou a Maria. E ele disse: o governador diz que eu tenho que aceitar. O João vai ser Maria hoje. Tem uns agora que estão indo para a escola dizendo que é gato. E eles têm que deixar ele ser gato naquele dia. É um negócio que nunca imaginei ver. Educação, instrução ajuda, mas não resolve. A única coisa que resolve é a verdade da palavra de Deus. Então, os meus pais me ensinaram a importância de entender que nós somos pecadores e o salário do pecado é a morte. E a última verdade do solas, que chamamos, só Cristo é o único Salvador. Tantas pessoas que têm me dito ao longo dos anos: não, todo o caminho leva a Deus. Temos lá no sul do Brasil um movimento budista muito forte. E o budista gosta de partes da Bíblia. O Sermão do Monte, eles acham lindo. A nossa região, talvez você não sabia, é a região que tem mais espíritas do que até Bahia. Nós temos muitas pessoas envolvidas no espiritismo, kardecismo. Nós então trabalhamos com essas pessoas para que elas entendam que só tem um Salvador. E eu sempre digo às pessoas: se eu pudesse ser salvo pelas obras, se eu pudesse ser salvo de outra forma, será que Deus teria enviado o seu único filho morrer na cruz? Se não era necessário para que nós fôssemos salvos?
Deus jamais iria enviar o seu filho, deixar a glória celestial, morrer na cruz, se tivesse outro meio do ser humano ser salvo. Só Cristo salva. E eu aprendi cedo na minha vida aquele versículo, talvez vocês saibam. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém, disse Jesus, vem ao Pai, senão por mim. O que é que você está ensinando o seu filho, pai, mãe? O que é que seu filho está vendo? Porque uma coisa eu falar, é outra coisa eles verem a minha vida. O que é que a minha vida está mostrando para os meus filhos? Será que a minha vida está mostrando aos meus filhos valores eternos de Deus ou valores passageiros deste mundo? O que é que o meu filho aprende? Paulo disse a Timóteo, você, Timóteo, foi abençoado com uma família que lhe mostrou os valores que levam à salvação pela fé em Cristo Jesus. Você já teve o privilégio de levar seu filho a Cristo? Hoje eu estive aqui no batismo e a filha do pastor, você batizou a Clara, e eu me lembrei do privilégio que eu tive de batizar meus filhos. É um momento singular. A gente leva o filho a Cristo e depois, mais na frente, vê o filho se identificar com o Senhor Jesus. Terceira e última verdade que quero mencionar nesta noite. Essas três verdades Paulo enfatiza nesse texto a Timóteo. A palavra precisa ser conhecida em nossa infância. Fale de Cristo para os seus filhos. Pode ter ainda nem nascido, pode falar e cantar. Eles estão ouvindo ali. Tem provas científicas disso. A palavra nos torna sábios para a salvação, que é o que nossos filhos mais precisam. É conhecer a Cristo. E a terceira e última verdade que Paulo fala aqui no nosso texto a Timóteo é que a palavra de Deus é útil para crescermos em Cristo. Olha o que Paulo diz a Timóteo. Verso 16, talvez você conheça. Toda Escritura é inspirada por Deus. As pessoas às vezes dizem para mim nos debates da faculdade, não, papel cabe tudo. É verdade. Eu já vi muita coisa aqui, papel. Agora, toda escritura é diferente. Este livro, existem reis ao longo da história que tentaram acabar com a Bíblia, nunca conseguiram. Existem países, agora nós terminamos a nossa conferência missionária na nossa igreja lá no sul, e o tema era a igreja perseguida. Existem países que tentam acabar com o cristianismo, mas nunca vão, porque o poder do evangelho, por trás está o poder de Deus. Eu me lembro quando eu fui, morávamos em Fortaleza, fomos para a selva amazônica ver uns missionários que a nossa igreja sustentava. E eu achei tão interessante, eu disse para o missionário, agora não me lembro o nome dele, eu disse, por que você está aqui? Ele disse, olha, eu estava lendo e eu vi que tinha duas tribos que nunca ouviram falar de Cristo. Duas tribos com bastante aldeias. E uma tribo era chamado Caceteiros. Eles citam.
Caceteiro, isso aí eu não sei se eu quero ficar perto dessa tribo ou não, tribo de caceteiro, né? Aí ele disse, pastor, eu estava orando, eu queria levar o evangelho, a FUNAI não permitiu. Então ele descobriu que algumas aldeias dos caceteiros, os chefes das aldeias haviam enviado seus filhos para uma cidadezinha para aprender português e as outras disciplinas na escola. E quando ele descobriu isso, ele foi para essa cidade chamada Atalaia do Norte, fim de mundo. Ali foi uma viagem, tanto de barco, de avião, de tanta coisa. E foi tão maravilhoso eu ver. Entrei ali e ele me mostrou, tinha um grupo de crianças de uns 10 a 13 anos na frente. E ele disse, olha, estes aqui estão ouvindo a palavra de Deus. Alguns já creram em Jesus, estão levando o evangelho lá dentro. A FUNAI pensa que está tudo barrado. Ninguém barra Deus. Ele tem poder. E Paulo então diz a Timóteo, olha, toda escritura é inspirada por Deus. E foi fantástico ver como Deus transforma vidas e famílias lá na selva. E vimos isso em muitos outros lugares. A palavra de Deus, então, é um mapa para a nossa vida. Você precisa de mapa, né? Antigamente eu só tinha mapa, eu tinha que fazer um mapa para ver como chegar. Hoje em dia eu tenho o Google Maps e o Waze. Então eu coloco, vim de Fortaleza para cá, em caminho novo, que eu nunca tinha andado antes. Ok, agora eu preciso do mapa para poder chegar no meu destino. Assim é a palavra de Deus. A palavra de Deus é útil, diz verso 16, para o ensino, vai me mostrar o caminho, é útil para a repreensão, vai me mostrar quando eu erro o caminho, não me deixa ali, porque a palavra de Deus é útil para a correção, vai me levar de volta ao caminho. E a palavra de Deus é útil para educação na justiça, para que eu possa continuar no caminho certo, no caminho que conduz à vida eterna com Deus. E verso 17 ele diz que também essa palavra é útil para nos amadurecer e nos habilitar para toda boa obra. Eu já li a Bíblia muitas vezes, mas você sabe uma coisa interessante? Cada vez que eu leio a Bíblia de novo, eu vou aprendendo coisas novas. Às vezes, eu leio e digo, como é que eu não vi isso? É fantástico. Essa palavra nos habilita. Eu falei para vocês hoje de manhã no retiro. Nós precisamos aprender a ler e obedecer, guardar essa palavra tão preciosa que Deus nos deu. Falando um pouco da minha família aqui, no fim, se puder desligar a luz, alguém ali, eu não sei quem é. Aqui, o meu pai sempre, por onde ia, pregava a palavra de Deus, pastor Samuel. Ele estudava a Bíblia, ele gostava de passar 2, 3 vezes a pregação antes de pregar. Foi um grande exemplo na minha vida. Deus, então, depois nos trouxe aqui para o Brasil, há 45 anos atrás, para servi-lo, e
nós temos o privilégio, uma vez a cada 3 anos, nós juntamos a família toda, porque eu estou aqui no Brasil com a Raquel, o nosso filho mais novo está aqui também, com a família dele, aí juntamos as famílias, e aí a gente tem um tempo juntos com os netos e filhos, a gente canta e a gente fala da palavra de Deus. É fantástico. Fizemos isso agora, foi em junho. Juntamos a família, alugamos uma casa grande, tipo um sítio como estivemos agora, e aí a gente passa tempo juntos na palavra e depois fazendo outras coisas juntos em família. Aqui, o nosso filho mais velho, o André, que é engenheiro, ensinando o filho dele, o Natan, que hoje tem 17 anos, mas era pequenininho. E eu nunca esqueci dessa. A Kara, que hoje tem 15 anos, quando era pequenininha, aí o André dizia, Kara, você tem que fechar os olhos. E para ajudar você a ficar com o olhinho fechado, você bota o endereço. Aí eu achei, eu não esqueci, a importância de ensinar nossos filhos a orar, a ler, a orar, a confiar em Deus. Então nós louvamos a Deus. Nós temos esse privilégio como família de valorizar a palavra. E eu pergunto a vocês, concluindo nesta noite, qual valor você dá à palavra de Deus? Quanto tempo você passa na palavra de Deus? Hoje em dia, caminhando no sul do Brasil, até criança de 2 anos tem celular. Todo mundo caminhando, às vezes batendo nas coisas, porque não estão olhando. E se todo mundo passasse o mesmo tempo lendo a Bíblia que faz, né, lá no celular, como é que seria? Interessante, nós temos a palavra de Deus em mãos. Uma palavra que Deus deixou para nós, o mapa para a nossa vida. Tão importante. Jesus disse, falei isso hoje de manhã, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Tão importante. Hoje, então, nós vimos o valor da palavra. Precisamos desta palavra, que ela seja conhecida em nossa infância, ela nos conduz à salvação em Cristo e ela é útil para crescermos no Senhor Jesus. Eu falei para vocês no retiro, vou repetir aqui. O meu pai não me deixou muito recurso. Me ajudou a comprar o meu primeiro carrinho, um Fusca 66, lá nos Estados Unidos. Mas o meu pai me deixou uma herança que dinheiro nenhum paga. Porque eu cresci e vivi por 18 anos com um pai e uma mãe que amava a Deus, que me instruía na palavra de Deus. Eu gostava muito de esporte. O meu pai me acompanhava a jogar bola, basquete, futebol, mas sempre me ensinando da palavra de Deus. A maior herança que você pode dar ao seu filho é um amor tão profundo por Deus, pela palavra dele, que transborda através da sua vida para a vida dos seus filhos. Vale a pena. Paulo diz a Timóteo, vale a pena investir
a vida de cada filho, mostrando as verdades da palavra de Deus.